Olá, bom dia. Bom dia, arquitetos. Bom dia, sociedade piauiense, sociedade teresinense. Hoje, dia 11 de setembro, estamos dando início à Agenda CAL, Eleições 2024. E esse nosso evento tem por finalidade receber os candidatos à Prefeitura de Teresina para um bate-papo, uma troca de ideia em cima desse documento escrito pelos arquitetos, em que colocamos toda a nossa demanda para impacto pela sustentabilidade dos municípios e a qualidade de vida urbana. É um documento robusto em que tem muitos temas tratados. Em cima desses temas foram feitas 7 perguntas, são as mesmas perguntas para todos os candidatos que virão nos visitar, para que a gente possa entender a posição do candidato e sugerir que ele inclua no seu programa de governo os nossos pontos de demandas. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao candidato Geraldo Carvalho. Geraldo é candidato pelo PSTU. Geraldo Carvalho tem 65 anos, é professor da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. É um histórico quadro do movimento sindical do Piauí desde o final dos anos 80. Já foi presidente do Sindicato dos Bancários do Piauí e dirigente do Sindicato Nacional dos Professores e Instituições de Ensino Superior, a ANDES-SN, sendo um dos fundadores da Central Sindical e Popular, CSP, com lutas. Já foi candidato ao Senado, a prefeito de Teresina e ao governo do estado pelo PSTU. Foi militante do PT até 1997, quando rompeu com essa organização para construir o projeto revolucionário e socialista do PSTU. Tem mestrado e doutorado em educação. Muito obrigado, Geraldo Carvalho, candidato, por estar aqui conosco nessa manhã. Bom dia, presidente. Bom dia, João. Bom dia a toda a equipe aqui. Eu é que agradeço, você, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e estamos à disposição para conversar sobre a pauta da mobilidade e de interesse do Conselho de Interesse. Muito obrigado, candidato. Nós estamos aqui também com a presença do João. João Magalhães é o nosso assessor de comunicação aqui do Conselho, que está organizando todo o evento com a Comissão de Política Urbana e Ambiental, CEPUA, que é a comissão que trata desses assuntos no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Bem, o primeiro tópico que nós vamos tratar é do planejamento urbano integrado. O planejamento integrado é um processo estratégico que visa coordenar diferentes áreas e setores de uma cidade ou região, de forma a alcançar um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Então, em cima desse assunto do planejamento urbano integrado, integrando toda a cidade de Teresina num planejamento único, como o senhor, candidato, pretende estruturar a cidade a partir do planejamento territorial, política habitacional e mobilidade urbana, especialmente nas periferias urbanas e assentamentos precarizados? Olha só, presidente, a eleição municipal este ano ela tem uma característica que é marcada pelas questões, pelos temas nacionais e até internacionais. Nós temos, e a carta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela traz um diagnóstico dessa crise ambiental, da crise econômica e a crise política que atinge o mundo, atinge o país e, claro, os municípios, as territorialidades. Então, nós estamos marcados, Teresina está marcada por essa crise. No Brasil, nós temos um processo devastador do meio ambiente, que é o avanço da monocultura, o avanço da mineração, porque o país
se transformou, né, vive até um retrocesso, na nossa opinião, nesse sentido, da produção da monocultura, da produção de minério para exportação e do consumo de produtos industrializados. Então, o país vive um processo de desindustrialização. E isso se reflete nos municípios, né? Então, nós precisamos enfrentar essa questão a partir desse diagnóstico. Então, a nossa concepção de gestão, ela altera hoje a racionalidade que nós temos. No seguinte sentido, nós queremos trabalhar a gestão através dos conselhos populares, criando os conselhos populares nas diferentes áreas, né? Seja na saúde, na educação, no transporte, no meio ambiente, na produção de alimentos, né? Na moradia. Esses conselhos envolvem a participação da população, em especial da população que vive nessas áreas, que trabalha nessas áreas e que depende desses serviços. Então, acho que se nós não trouxermos a população para dentro da gestão dos recursos que nós temos, tanto o recurso financeiro como os recursos naturais, enfim, humanos e etc., nós não vamos enfrentar os graves problemas que nós temos. Então, na nossa concepção, é uma mudança de visão sobre a gestão do município. Deixar de ter uma gestão que é feita pelo executivo, pelo legislativo, né, e também com a participação do judiciário, mas trazer a população para dentro da gestão. Acho que assim nós teremos uma visão melhor sobre os problemas e conseguiríamos elaborar políticas que possam, de fato, enfrentar esses problemas. Candidato, a gente está falando de planejamento urbano, e Teresina é uma cidade que tem uma área muito grande, né? Quando a gente observa, por exemplo, lá do Torquato Neto até o extremo da Santa Maria do Capodipe, a gente está falando de mais de 20, certamente uns 25 quilômetros. Como é que o senhor observa as consequências desse tamanho territorial, né? E como é que o senhor observa a importância do arquiteto e urbanista para enfrentar esses problemas causados exatamente por essa área territorial muito grande da cidade, porque aí impacta, obviamente, nos custos, né? Porque precisa levar calçamento, precisa levar água, energia. Como é que o senhor observa as soluções para isso, envolvendo, inclusive, o papel do arquiteto e urbanista? Então, e isso tem a ver com o processo desordenado, né, com a falta do planejamento, inclusive na área da moradia. As pessoas vão morando e se localizando conforme as suas condições, as suas possibilidades, porque não existe um planejamento estratégico no município, tanto no que se refere à moradia, como no que se refere ao transporte. Por exemplo, nós temos hoje um problema grave na cidade, que é a falta do transporte coletivo. Não é possível uma cidade, na dimensão em que você coloca, com a população aí beirando 1 milhão de pessoas, né? A gente não tem transporte coletivo. Então, na nossa opinião, o transporte, é preciso que a gente amplie o transporte férreo, a questão do metrô, com mais linhas, inclusive indo à Grande Teresina, extrapolando o território do município de Teresina, né, que a gente interligue isso com o ônibus, né, e é preciso que a gente tenha um plano. Teresina tem uma vantagem que muitas capitais não têm. Cada bairro de Teresina tem uma praça. Então é preciso que essas praças sejam revitalizadas, não é? E integrando a praça, a escola, o posto de saúde, os equipamentos públicos, não é, com a população, e desenvolvendo ali a cultura, desenvolvendo a pequena produção, desenvolvendo o esporte, o lazer, como forma, inclusive, de combater o envolvimento da juventude e da população com as facções e o crime organizado. Muito obrigado. Vamos para o próximo tópico. Falaremos sobre transporte público, que já foi iniciado um pouco desse assunto aqui na sua resposta. O transporte público é um componente essencial na organização e no funcionamento das cidades modernas. Um sistema de transporte público eficiente contribui para a qualidade de vida urbana, permitindo que as pessoas se desloquem facilmente. O arquiteto e urbanista têm um papel determinante no desenvolvimento e no planejamento
de sistemas de transporte público. Este profissional é responsável por integrar as infraestruturas de transporte ao tecido urbano de maneira equilibrada e sustentável. A pergunta é: que medidas o senhor pretende tomar de forma a dispor à população de Teresina um transporte público confortável, seguro, que conecte a cidade e que tenha confiabilidade de horário e percurso? Olha só, hoje nós temos 53% da população usuária do transporte coletivo tem que recorrer ao transporte individual porque o transporte coletivo não atende a demanda. 23% da população anda a pé ou de bicicleta, não por vontade própria, mas porque não pode pagar ou não tem o transporte. Então nós precisamos criar, o nosso programa é a criação de uma companhia municipal de transporte, a municipalização do transporte coletivo, né? E esse transporte coletivo será gerido por um conselho popular. O que eu digo, a questão da mudança da racionalidade do que existe hoje. Nós precisamos construir uma nova racionalidade, né? Se a gente quiser, de fato, enfrentar os problemas estruturais. Não dá para resolver os problemas da escassez do transporte, dos problemas da saúde pública, da educação, dos serviços públicos distantes da população que está na periferia, a própria moradia lá na periferia, as condições de habitação na periferia da cidade, se a gente não enfrentar esses problemas estruturais, né? Então, hoje, os profissionais da arquitetura, do urbanismo, os profissionais dos conselhos, da questão da vigilância sanitária e outros conselhos que nós já fomos fazer essa discussão aqui, se a gente não traz esses conselhos, esses especialistas, a população para dentro da gestão, nós não vamos enfrentar os problemas. Então, o transporte urbano é um direito, o transporte coletivo é um direito como a educação, um direito constitucional, como a saúde. Então, nós precisamos ter orçamento para isso. Na nossa opinião, não é a saída você criar uma empresa privada, dar tarifa pública, tarifa zero para todo mundo, mas com uma empresa privada, porque você só vai encher o bolso do empresário do setor privado com o orçamento da prefeitura. Então, é preciso que a companhia seja municipal, 100% pública, e que essa gestão, na nossa opinião, tem que ter tarifa zero para desempregado, tem que ter tarifa zero para estudante, tem que ter tarifa zero para idoso e outros setores, mas temos que pensar também na tarifa zero universalizada, né, no transporte. E isso interligando. Está provado que é necessário expandir o metrô para que saia mais barato o custo, para que possa atingir a dimensão da cidade hoje de Teresina e que isso seja interligado com o ônibus, mas tudo isso gerido pela própria população através de um conselho popular eleito constituído pelos trabalhadores do sistema do transporte e pela população usuária do transporte. Candidato, quando a gente fala em transporte público aqui em Teresina, a gente só pensa em ônibus, né? Em ônibus, em ônibus, em ônibus. E aí eu queria saber se o senhor vê alguma possibilidade, se o senhor metrô, mas o senhor também vê alguma possibilidade de ter outros modais. Teresina tem 2 rios, né? Que de repente poderiam ser utilizados. Tem a questão das ciclovias, né? Que é uma possibilidade também. Enfim, tem vários outros modais que podem ser integrados. Inclusive a mobilidade ativa, né? Exato. Forçar com que as pessoas utilizem a bicicletas de aluguel, essas outras coisas. Então, como é que o senhor vê essa possibilidade da gente não só pensar em ônibus e, claro, integrando muito, que é o papel do arquiteto urbanista, pensar essa mobilidade em mais de um modal, realmente uma integração de fato. De fato é isso. A cidade precisa pensar nesses outros modais, em especial a questão das ciclovias, né? A questão do pedestre, porque as calçadas, o acesso também é muito ruim. A acessibilidade tem tudo a ver com mobilidade urbana. Né? Então nós precisamos integrar a cidade. Eu acho que a cidade, do tamanho que é, né? ela exige esses outros modais, essas outras alternativas de mobilidade.
Então, isso é pensado pelo Conselho. O Conselho Popular é a própria população que vai, não é, a partir das suas necessidades, identificar essas necessidades e indicar saídas para isso. Perfeito. É essa múltiplas opções que é interessante para o usuário, né? Não ficar fechado em uma única opção de mobilidade. Vamos falar agora sobre regularização fundiária e habitação. Nós sabemos que a habitação, principalmente a habitação popular, ela está intimamente ligada aos serviços de regularização fundiária, né? E nós sabemos também que o Brasil tem uma lei, a Lei 11.888, que chama Lei de ATIS, da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Sabemos que para a ATIS, né, para ações de ATIS, em cumprimento a essa Lei 11.888, ela passa também por uma multidisciplinaridade, a participação de advogados, no que tange à regularização fundiária, serviço social para levantamento, né, dessas moradias que precisam de reforma, e isso é onde o arquiteto se insere, né, fazendo projetos para que, através dessa ação conjunta de multidisciplinar, o arquiteto possa desenvolver o projeto de melhoria para o bairro, para a casa, para a habitação. E essa lei é uma lei pouco utilizada no país, né? Mas ela pode ser muito bem aplicada quando a gente trata de habitação social e quando a gente trata de regularização fundiária. Então, a partir dessas informações, a pergunta seria: de que forma o senhor pretende implementar políticas públicas de regularização fundiária, requalificação de áreas urbanas informais, e aí eu indico também a questão do centro, assistência técnica gratuita para habitação de interesse social? Gratuita, que eu digo, não é o serviço do profissional que é gratuito, mas da entrega desse projeto para a sociedade. Como o senhor encara e como o senhor pretende implementar essas políticas? Olha, presidente, essa questão fundiária em Teresina, aliás, no Piauí, ela é muito grande. No Brasil inteiro, né? Porque nós temos um país que não tem reforma agrária, que não fez reforma agrária. Então, nós temos uma concentração de terra muito grande, né? Tanto no espaço rural como no urbano. Então, a especulação imobiliária reina, né, na cidade, não só em Teresina, mas em todos os centros urbanos. Então, é preciso enfrentar esse problema da concentração de terras e da especulação imobiliária. Não é possível, por exemplo, a gente ter centenas de imóveis abandonados aqui no centro da cidade, enquanto a gente tem 135 mil pessoas na cidade sem uma moradia digna. 2.000 pessoas no Piauí morando debaixo de ponte ou em calçadas. Se for na zona urbana, na zona rural, é de qualquer jeito. É numa sombra de uma árvore, por exemplo. Então, nós precisamos enfrentar esse problema. Por exemplo, no centro, nós achamos que tem que ter um plano de habitação popular para o centro da cidade, a partir desses imóveis abandonados e a partir dos imóveis que estão a serviço da especulação imobiliária. É preciso. E esse plano começa pela localização dos trabalhadores do centro da cidade. Nós temos trabalhadores do centro da cidade, no comércio, em outras áreas, que moram lá na periferia da cidade, quilômetros de distância, podendo morar no centro. Nós precisamos também trazer serviços públicos para o centro da cidade. E precisamos trazer o transporte. Precisamos resgatar a questão dos equipamentos da cultura, dos centros culturais, o corredor cultural ali no centro da cidade, que pega a Praça Pedro II. É fundamental que seja revitalizado. O centro artesanal. Nós precisamos desenvolver isso. Agora, isso vai ter que se enfrentar com a especulação imobiliária. Isso vai ter que... A questão do interesse privado, o interesse do lucro, ele não pode prevalecer sobre a questão do interesse social. Então, os imóveis, na nossa função, o Estado tem que assumir essa responsabilidade. Se tiver custo,
E você vai para a zona rural, eu conheço a zona rural de Teresina, e essa situação é mais grave ainda, né? A questão da fundiária. As pessoas têm a terra, moram na terra, mas não têm a documentação da terra. Na zona urbana, a mesma coisa. São dezenas de vilas e favelas aqui na zona urbana de Teresina. E esse processo. Vou dar um exemplo. Tem uma comunidade lá no Jacinto Andrade, ao lado do Jacinto Andrade, né? Que é uma comunidade chamada Dandara dos Cocais, né? Que tem 10 anos lá e as pessoas não têm a posse da terra. Só para dar um exemplo do que acontece com as várias vilas, as várias ocupações, as várias moradias que tem no centro de Teresina. Então isso é um problema social e precisa ser enfrentado pela prefeitura. De que forma? Através dos conselhos populares. E aí eu destaco, mais uma vez, a importância dos setores especializados, como o arquiteto, como a questão da vigilância sanitária na área da saúde, né? A questão da própria saúde pública, da educação, quer dizer, os setores especializados. Eu destaco ainda o seguinte: nós não temos muitos problemas em relação ao diagnóstico dos problemas que nós temos na cidade e no país, no estado. Agora, nós temos talvez diferenças em relação às saídas, que, na nossa opinião, manter essa racionalidade que nós temos aí, com esse sistema capitalista em processo de desmoronamento, nós não vamos encontrar poucas saídas dentro desse sistema, porque prevalece a questão do lucro, prevalece esse projeto neoliberal que temos hoje, né, que privatiza tudo, né? Então, na nossa opinião, é preciso ampliar a força do poder público, né, para poder enfrentar esses problemas. Candidato, em relação ao centro de Teresina, né, já que o assunto também tem a ver com a habitação, na sua avaliação, qual é o papel do centro de Teresina no futuro da cidade? Isso porque a gente envolve pautas de preservação do patrimônio histórico, a gente tem a questão que pode, de repente, o centro ser explorado a questão do potencial econômico, né, do trabalho, da geração de emprego e renda, ou, de repente, a questão da habitação, como o senhor falou. Na sua avaliação como candidato, qual é o papel que o centro da cidade precisa ter no futuro de Teresina? Olha, além da questão econômica, né, a questão financeira, mas tem a questão cultural, a questão patrimonial, a memória da cidade. A cidade começa com o centro. E se você for ver em todas as cidades onde o centro passa por esse processo, mas ele tem um processo. Há uma preocupação no sentido de resgatar e de manter, porque é manter a memória, a história da cidade e, portanto, da população. Então, para mim, para nós, o centro da cidade, ele é fundamental, ele é o coração, né? Esse processo da especulação imobiliária que tem tirado essa identidade da cidade, do centro da cidade, levado para a periferia, e isso tem a ver com o processo de especulação. Como a especulação vai se espalhando pela cidade, vai construindo loteamentos, vai levando equipamentos, serviços, comércio e etc. e tal, e vai esvaziando o centro. Esse movimento acompanha o processo de especulação. Eu acho que tem que frear isso, né? E tem que manter. Se você for nas outras capitais aí, você vai encontrar os mercados, por exemplo. São parte da identidade da cidade. É parte da história da cidade. Mas mercados revitalizados, mercados com a nova cara, com a atualização da sua identidade, né? Então, o centro é isso. Nós temos aqui o mercado central da cidade de Teresina. Isso é um patrimônio da cidade. E o povo gosta disso. Vai lá no mercado. Só não vai mais porque está há mais de 10 anos lá com um processo de reforma. E depois da reforma, a população tem inclusive a preocupação, o medo de ser entregue aos grandes empresários. E a população comum, que gosta do mercado, que vai ao mercado todo dia e etc. As pessoas que vêm de fora, que vão visitar. Quando você chega numa cidade, que quer conhecer a cidade, você vai lá no mercado, né? Você vai lá no centro da cidade. Então, para mim, o centro tem essa preocupação. Por isso, ele é muito importante para nós. E o processo de revitalização também.
Obrigado, Geraldo. Vamos falar agora sobre infraestrutura verde e sustentabilidade. A infraestrutura verde é um conceito que integra a natureza ao planejamento urbano, utilizando elementos naturais para melhorar a qualidade de vida nas cidades e promover a sustentabilidade. Diante disso, a gente sabe que a sustentabilidade, quando ela está no conceito, né, e no contexto urbano, ela não é simplesmente uma preservação ambiental. Ela envolve o desenvolvimento das cidades em torno desse assunto, né? Então, em cima dessa questão da infraestrutura verde e sustentabilidade, nós lhe perguntamos quais são as suas propostas para valorizar a dimensão ambiental do planejamento urbano, fomentando a implementação de infraestrutura verde urbana e espaços públicos inclusivos e saudáveis. Essa questão é fundamental. E aí eu volto à questão das saídas que nós estamos pensando, e nós temos a obrigação de apontar isso. Né? Neoliberalismo é inimigo da sustentabilidade. Monocultura é inimiga da sustentabilidade. Olha só, nós temos hoje no Brasil 20% da população passa fome. E 40% não sabe o que vai comer amanhã. Então, mas nós somos o país um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Abastecemos o mundo de alimentos. E nós temos 20% da população passando fome. Então, como é que se pensa sustentabilidade dessa forma? Como é que se pensa sustentabilidade quando nós temos um projeto de uma ampliação da mineração em Teresina, tomando as terras de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, um processo de expansão da soja e da cana-de-açúcar que vai do sul do estado ao litoral do Piauí, devastando, por exemplo, a fonte de sobrevivência das mulheres quebradeiras de coco, aqui do território dos locais, toda essa margem do Rio Paraná. Então, como é que nós podemos pensar sustentabilidade se nós estamos num território cercado por 2 rios e não produzimos alimento? Né? Nós vamos no mercado, qualquer mercado da cidade de Teresina, e não encontramos nada vendido lá que seja produzido aqui. A zona rural, o nosso cinturão verde, não existe cinturão verde. E há dezenas de anos que se fala, né, nas campanhas eleitorais, do desenvolvimento da produção de alimentos na zona rural de Teresina, no cinturão verde, mas não se faz isso. Por que não se faz isso? Então nós precisamos repensar, proteger os nossos rios, né, resgatar o título de cidade verde de Teresina, com plantação de árvores, né, com preservação das praças e não com devastação, com derrubada das árvores que nós temos. Nós temos bem aqui o campus da Universidade Estadual, no centro da cidade de Teresina, lá uma reforma, construindo alguns prédios lá, e cortaram quantas árvores antigas, históricas, lá naquele território. Então, como é que nós vamos pensar em sustentabilidade, se a gente não pensar em frear esses processos que são inimigos da sustentabilidade? Teresina tem uma vantagem, já disse, é a capital brasileira que tem uma praça em cada bairro. Então nós temos que preservar essas praças, porque elas estão abandonadas. E preservar essas praças significa preservar o verde, significa levar atividades culturais, esportivas, de lazer, integrar com a escola, integrar com o posto de saúde, integrar a comunidade. Olha, tem um profissional aqui do Instituto Federal, que é pesquisador na área de segurança, e ele diz, ora, se o poder público não vai lá para a praça, ocupar a praça no bairro e dar um significado para aquilo ali, e aquilo ali orientar a juventude, orientar a população daquele bairro para um determinado fim, para um determinado rumo, as facções criminosas que vão ocupar a praça, vão ocupar a comunidade e dar o sentido que ela quer para aquela comunidade. Então nós precisamos mudar a concepção, né, de gestão, mudar a concepção de desenvolvimento, né, mudar a concepção de sustentabilidade. Nesse contexto, ela é impraticável.
Nós estamos defendendo a sustentabilidade, mas uma mudança também de concepção estrutural na cidade. Já tem muitos arquitetos participando, né, pelo Instagram e mandando perguntas. E sobre essa área da sustentabilidade, da infraestrutura verde, tem duas que eu queria destacar. Na verdade, uma tem a ver com o mesmo assunto, que é a questão de uma política, né, de resíduos sólidos, né, urbanos. A gente sabe que a Teresina, inclusive, passa por uma crise nesse setor da coleta de lixo. Quais seriam as suas propostas no que diz respeito a garantir uma política correta do ponto de vista ambiental e eficiente nessa questão dos resíduos sólidos e aproveitando também, a mesma pergunta praticamente sobre o mesmo assunto, questões de políticas ligadas à descarbonização da cidade, né? Já que a gente passa por um momento aí de altas temperaturas, o que você poderia pontuar sobre essas propostas? Então, são dentro das questões estruturais, né? Se a gente não pensa a mudança mais estratégica, né, eu acho que vai ficar difícil a gente combater isso. Agora, para amenizar a situação, você tem que trazer a população, você tem que trazer os especialistas, as pessoas que conhecem. Desse ponto de vista, nós temos que criar, primeiro, uma companhia municipal de limpeza urbana e de resíduos. Temos que criar uma empresa para cuidar dessa área, né? Parar, inclusive, de trazer empresas privadas, criar problemas como nós temos aí, a troca de uma empresa agora, né, que significou a demissão de mais de 1.000 trabalhadores do setor. Então, nós precisamos criar essa empresa e nós precisamos criar um conselho municipal, né, responsável por isso, um conselho popular responsável por isso, constituído, inclusive, pelas pessoas, pelos arquitetos, né, os militantes e as organizações que discutem a questão ambiental, que discutem a questão da sustentabilidade, né? Se a gente não traz isso para dentro da gestão, não muda a concepção, né? E aí não tem como fazer isso sem enfrentar com os velhos esquemas, com a velha concepção, né? Porque você precisa aprovar legislação, você precisa regulamentar isso, isso vai se enfrentar com a questão da especulação imobiliária, fundiária, né? E só a força da população pode recuperar isso, pode alterar isso. Agora, essa discussão dos resíduos sólidos, isso é antiga no Brasil, que está relacionada com a questão também do saneamento básico, né? Que não tem na cidade. A cidade, no centro agora, está colocando no centro, mas a dimensão da cidade de Teresina, né? A periferia está longe do saneamento básico, né? Imagine um saneamento qualificado, mais aprofundado. Candidato, vamos falar sobre um assunto que o senhor já pontuou em algumas respostas, que é a participação popular na gestão urbana, né? Agora vamos dar um enfoque também na questão de como a sociedade pode ser ouvida na perspectiva do arquiteto urbanista. Vou te dar um exemplo de como se planeja uma praça no Japão, por exemplo, né? Se deixa o espaço vazio, se deixa a sociedade começar a usar aquele espaço, ali formam-se trilhas, a partir da utilização humana do espaço é que se vai desenvolvendo aquele espaço, né? Então isso é uma forma de participação popular na gestão. Não só ouvir, mas também prestar atenção, olhar, né? Nós sabemos que a participação popular na gestão é um princípio essencial para a construção de cidades mais democráticas, inclusivas e sustentáveis, né? Então, diante de uma questão nesse sentido, queremos saber se o senhor planeja ampliar os mecanismos de participação popular dos segmentos técnicos nas discussões e decisões sobre políticas públicas de planejamento urbano na nossa cidade. Com certeza. Essa é uma questão que, como você disse, já mencionei em outros momentos.
que é a questão dos conselhos populares, que é a gestão. A gestão de uma cidade não pode ser de responsabilidade de um prefeito, de meia dúzia de secretários e de meia dúzia de vereadores. Não pode ser isso. Porque esse grupo restrito, ele tende a pensar a cidade a partir dos seus interesses, e não dos interesses da população, não dos interesses da maioria. Então, os conselhos populares são formas de gestão da cidade a partir da democratização e a partir dos interesses da própria cidade, dos interesses mais amplos da cidade, né? Então, e nesses conselhos, eu digo assim, dou sempre um exemplo, quem é que faz a saúde pública funcionar? São os profissionais da saúde pública. Então, são eles que conhecem. Quem é que faz o transporte coletivo funcionar? São os trabalhadores do sistema. São eles que conhecem, eles que sabem onde é que tem uma parada que deve ser mantida, onde é que não deve ser mantida, onde é que deve ser o ponto final, onde é que... É isso. Então, são as pessoas que constroem a cidade, são as pessoas que devem administrar a cidade. E quem constrói a cidade são os trabalhadores, as trabalhadoras dessa cidade, né? Então, os interesses desse segmento é que tem que estar colocado em primeiro lugar, né? E aí, todas as especializações técnicas vão estar inseridas, vão estar incorporadas nesses conselhos, né? E esses conselhos, os membros dos conselhos, têm que ter mandato, e tem que ter mandato revogável, inclusive. O controle desse corpo do conselho é controle da população, né? Outra coisa que eu coloco é a questão da Câmara dos Vereadores, por exemplo. Nós temos uma Câmara de Vereadores em Teresina, que tem um orçamento em 2024 de 116 milhões. Isso significa que um vereador em Teresina custa 4 milhões, enquanto que a juventude de Teresina tem um orçamento de 5 milhões. Enquanto que as mulheres, né, que sofrem todo tipo de violência, de exploração, de superexploração, tá, tem um orçamento de 6 milhões na cidade. É a maioria da população que está submetida à violência física, violência psicológica, violência de todas as formas, né? Machismo, que é essa sociedade, né? E que precisa ser combatido, mas tem que ter investimento, tem que ter orçamento, tem que ter estrutura, né, física e tem que ter especializações, tá, no combate. Pode contar, presidente. Obrigado, candidato. Vamos falar sobre combate às desigualdades e inclusão social. O combate às desigualdades e a inclusão social são desafios centrais para o desenvolvimento urbano sustentável e justo. Em muitas cidades, a segregação espacial e a falta de acesso a serviços essenciais exacerbam essas desigualdades sociais, criando ambientes onde oportunidades e qualidade de vida são distribuídas de maneiras desiguais, né? O arquiteto e urbanista, ele tem uma visão ampla, né? E ele consegue lutar contra essas desigualdades nos seus projetos, ou apontar essas desigualdades, né? E ele tem a capacidade de promover a inclusão social quando ele está destinado a projetar nesse sentido, né? De promover. O profissional, a gente sabe que o urbanismo ele é diferente para cada classe, né? A gente sabe, inclusive, que um rio na cidade de Teresina, a ponte sai de uma área mais privilegiada da cidade para outra menos privilegiada. A área mais privilegiada tem toda uma infraestrutura de parques, de caminhadas e tudo. E essa mesma ponte, ao cruzar o rio, assim, um espaço físico pequeno, já muda completamente, né? Então, essas situações em que o arquiteto urbanista consegue identificar, elas são cruciais para equilibrar a cidade, para trazer uma justiça, né, social para o ambiente de convivência da sociedade, né? Então, em torno dessa temática, nós queremos saber quais ações o senhor propõe para combater
o racismo, a misoginia, a xenofobia, a homotransfobia, favorecendo a inclusão de pessoas pretas, mulheres, migrantes, indígenas, comunidade LGBTQIA+, na apropriação dos espaços públicos. Perfeito. Olha só, um exemplo do que você estava falando aí das desigualdades, né? Teresina é uma capital das mais desiguais do país. Desigualdade social aqui é imensa. Você tem uma Teresina dos ricos, uma Teresina de poucos, que é uma Teresina que tem tudo ou quase tudo, e você tem uma Teresina dos pobres, uma Teresina onde falta tudo ou quase tudo. Olha só, bem aqui no Rio, Puti. Você olha do lado de lá, aqui da Ponte da Primavera, você encontra a Avenida Caju. Olha que colosso, que bonita aquela avenida. As pessoas fazendo premiada e tudo. E você vai para o outro lado, para outra margem, a Marechal Castelo Branco, e olha a diferença. Olha a quantidade de gatos que habitam ali naquela, que são jogados, abandonados ali pela cidade. Então, essa é uma realidade que marca a cidade de Teresina. Penso que um dos desafios grandes é enfrentar as desigualdades sociais. Agora, como é que nós vamos enfrentar essas desigualdades sociais se elas aumentam, só crescem no mundo inteiro em função do processo estrutural que nós temos? Da pandemia para cá, no Brasil, nós tivemos mais 42 bilionários. 42 bilionários. Enquanto que a pobreza aumentou. Eu já citei aqui, 20 milhões de pessoas passam. Do Piauí, 67% da população estão no CAD único. Em Teresina, 40%, 39% das pessoas no CAD único. Então, se não tiver políticas públicas, e aí o Estado tem a responsabilidade de fazer isso, porque o Estado hoje está controlado pelo setor privado, pelas grandes empresas. Ou nós tiramos o Estado, o orçamento, tirar o Estado significa tirar o orçamento das mãos das grandes empresas, seja na área da saúde, na área do transporte, na área da educação, qualquer área, e colocá-lo nas mãos da população. Não dá para enfrentar essas desigualdades se você não tiver creche municipal para todas as crianças de Teresina, independentemente, né? Porque o Plano Nacional de Educação estabelece uma meta de, no mínimo, 55% do atendimento de creches, mas Teresina só tem 24%. Não dá para você fazer isso se não tiver postos de saúde para que a população possa ser atendida, se não tiver moradia digna, se não tiver produção de alimentos na zona rural de Teresina, se não tiver delegacias básicas, com estruturas básicas para combater, né? E nós não podemos mais falar de questão de minoria quando se trata de mulheres e quando se trata de negros e negras, porque isso não é minoria. As mulheres são maioria nessa sociedade, em qualquer território. A população negra é maioria no Brasil, em Teresina e no Piauí. Então não dá para segregacionar, nós estamos num retrocesso brutal, e é por isso que a violência sobre esses setores, a população LGBT é a que mais sofre com a violência. Essa morte de mulheres e de LGBT. Preta e pobre da periferia. Então, como enfrentar essa violência? E aí nós estamos com o desafio de dizer no país inteiro o seguinte, que dentro desse sistema não é possível enfrentar esses problemas. Eles só crescem. Nós precisamos derrubar esse sistema e construir um outro sistema. Nós precisamos pensar estrategicamente na saída. E a saída estratégica, para nós, estamos convencidos disso, é o socialismo. Eu sei que a maioria da população e a classe trabalhadora que sofre isso não está convencida. Mas o nosso desafio é levar essa mensagem e convencer a classe trabalhadora, convencer quem está da metade da pirâmide social para baixo, classe média, que a gente precisa enfrentar esse problema do ponto de vista estratégico, sem passar pano para os grandes empresários, os bilionários
dessa cidade, desse estado, desse país. O candidato Cal Piauí promoveu nos últimos anos 2 eventos relacionados a como tornar as cidades mais seguras para as mulheres, né? Porque tem a ver, obviamente, as questões urbanísticas têm como garantir não só a questão da segurança em si, mas, por exemplo, a mulher que precisa deixar a filha na creche para ir trabalhar, precisa de um apoio no caso da área da educação, a própria questão do atendimento à saúde, né, de uma forma mais... Transporte público, desembarcar num lugar mais seguro. Exatamente. Enfim, tem várias políticas públicas que podem ser desenvolvidas pelo município e que garante exatamente que a cidade se torne mais acolhedora, vamos dizer assim, e, de certa forma, um lugar mais seguro para que as mulheres consigam viver. Quais são as propostas que o senhor entende que, na prática, podem ser desenvolvidas para garantir que as cidades sejam ambientes mais seguros e acolhedores, não só para as mulheres, mas também para esses segmentos que são mais vulneráveis? Em relação às mulheres, tem que garantir o funcionamento, botar em prática a Lei Maria da Penha, que já é uma questão, uma conquista importante na proteção e na defesa das mulheres. Mas é preciso também avançar em relação a isso, a começar pela creche, né? A começar pela escola e a inclusão do debate sobre as opressões dentro da escola. A questão de gênero, por exemplo, ela precisa ser debatida dentro da escola. Que sociedade nós queremos construir se a nossa escola não pode discutir tudo? A nossa escola tem que ter capacidade de debater e de discutir tudo, porque ela é formação, um espaço de formação humana. E nós não vamos ter formação humana se a gente não tiver uma formação integral do ser, uma formação que propicie um conhecimento humano de forma mais completa. Então, além dos equipamentos, além dessa questão da formação, tem que ter a questão estrutural, a questão física mesmo. As delegacias, né, precisam ser fortalecidas, né? A própria educação nas escolas de uma maneira mais geral, sobre a questão das opressões, sobre o combate. Engraçado, porque o Estado ele faz propaganda, inclusive a Prefeitura tem um orçamento de 13 milhões, faz propaganda de tudo, mas não faz propaganda de combate ao machismo, de forma ostensiva, como faz sobre venda de produtos ou sobre outras coisas, sobre o racismo, sobre o machismo, o feminicídio. Nós precisamos ser ofensivos em relação a isso, porque tem um setor muito reacionário nessa sociedade, inclusive no mundo inteiro, né, que defende um retorno à Idade Média, colocar as mulheres na fogueira, colocar a população... Tem gente que quer mesmo que essa população morra, né? É isso. Não é à toa que nós tivemos um presidente da República, o Bolsonaro, que durante a pandemia achava graça quando as pessoas morriam na pandemia, porque de fato tem um setor que quer eliminar fisicamente setores da população. E as mulheres, LGBTs, negros e negras, né, fazem parte desses setores. Candidato, vamos para a última pergunta, devido ao avançado já da hora. Essa é a última das 7 perguntas, que vamos tratar sobre cidades resilientes, né? E o gerenciamento de situação de risco relacionado com os extremos climáticos. Nós sabemos que é uma realidade, a Terra, o planeta Terra está doente, e o que ele está devolvendo para a gente é as agressões sofridas durante toda essa existência do ser humano na face da Terra. Aí é que eu já estou falando como arquiteto, já estou abrindo o leque muito maior. Nós sabemos que essa conta já chegou, nós sabemos que o arquiteto urbanista tem um fator essencial para planejar, seja uma demolição, seja uma construção. O arquiteto urbanista ele está preparado para manter, para preservar, ou seja, é um profissional apto a estar trabalhando, né, e manejando e contribuindo com a gestão pública sobre esses dados, né? Mas voltando ao cerne da pergunta, como gestor público, particularmente o prefeito, ele pode liderar a atualização dos planos diretores, de forma a torná-lo mais parametrizável
e capaz de responder de maneira eficiente aos desafios dos extremos climáticos e à necessidade de aumentar a resiliência das cidades. Como o senhor poderia como o senhor pretende tratar essa questão, né, que envolve tanto o desafio climático quanto a adequação disso aos novos planos diretores, né? Ou ao plano diretor existente? Sim. Primeiro tem a questão das energias alternativas. Nós precisamos investir nisso, né? A questão da energia solar e outras fontes de energia. Mas tem uma questão também que eu quero isso, estou colocando isso no debate dessa eleição, mas queremos aprofundar isso depois. Teresina e outras regiões. Nós precisamos repensar o funcionamento da cidade em determinados períodos do ano. O segundo semestre é um período extremamente quente. É desumano você sair à tarde nas ruas de Teresina. Então, se nós não tivermos, eu acho que é preciso repensar a lógica de funcionamento. Alguns setores vão precisar deixar de funcionar, né? Nesse período. Por que não funcionar só de manhã? Por que não funcionar à noite? Né? Eu acho que essa é uma questão que precisa ser repensada, né? E é responsabilidade dos especialistas, e eu acho que os urbanistas precisam também pensar nisso, né? Porque não é só a questão dos rios, de plantar mais árvores, que é fundamental ter isso, de cuidar melhor dos animais, não é só essa questão das áreas, tirar as famílias das áreas de risco e etc. E tal. Eu acho que é preciso pensar um ambiente que seja mais funcional do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas e menos seguindo a lógica da produção para a geração do lucro. Acho que é preciso colocar um freio nisso, né? E pensarmos uma cidade integrada com a natureza, com o ambiente, com as pessoas, em primeiro lugar, né? Com os animais. É uma tarefa difícil, essa, mas é uma tarefa que nós temos que nos debruçarmos sobre ela. Candidato, a gente está chegando aí nos 53 minutos de entrevista, né? Quase uma hora de conversa, na verdade. Acredito que é um momento aí do senhor dirigir aos arquitetos e urbanistas especificamente e falar diretamente para eles como é que o senhor observa a importância da profissão. Depois a gente vai ter a carta, depois que o senhor responder a última pergunta, o presidente vai lhe entregar a carta, mas enfim, que o senhor ficasse à vontade para se dirigir aos arquitetos e urbanistas, para pedir o voto deles, para, enfim, dizer que mostrar seu compromisso com a na classe, né? seu compromisso que o senhor fecha com a valorização da arquitetura e do urbanismo. Primeiro, eu quero pedir desculpa se eu me alonguei muito nas respostas, né? Alguns temas são mais complexos aqui para o nosso debate, né? Mas a gente segue firmando o compromisso. Nós vamos assinar a carta, e assinar a carta significa assinar o compromisso com a categoria, com os profissionais da área da arquitetura, da área do urbanismo, né? E convidá-los a fazer o debate, a refletir, né, sobre a saída estratégica. Acho que do ponto de vista do diagnóstico, do que nós temos na realidade de Teresina, do Piauí, do país, nós não temos muita diferença, mas nós temos diferenças em relação à saída. Que saídas a gente tem no micro e no macro também. Do ponto de vista estratégico, pensar estrategicamente, eu acho que chega da gente pensar apenas no imediato, nós precisamos pensar mais a médio e longo prazo. Então, eu penso, nós estamos no debate, fazendo um debate mais do ponto de vista estratégico para as saídas, para os problemas que nós temos. E se você estiver de acordo, né, com as ideias que a gente está discutindo, a gente convida você a discutir conosco. Nós estamos, na verdade, construindo um programa
né, para uma estratégia de poder, nós temos um projeto de poder político para e com a classe trabalhadora e com a juventude. Convidamos você a construir com a gente esse projeto. Não será uma tarefa apenas do PSTU. É uma tarefa, eu já disse, de quem está da metade da pirâmide social para baixo, e eu acho que nós, todas as categorias profissionais estão incluídas nesse projeto e precisamos botar a mão na massa. Não existe salvador da pátria, né? Se quisermos resolver os problemas que nós enfrentamos, enquanto categoria, enquanto setor profissional, nós temos que botar a mão na massa também. Então, pedimos o seu voto também no dia 6 para o 16, Geraldo Prefeito. Né? Nós temos uma chapa de vereadores também, a vereadora professora Yara Ferri, que está aqui conosco, nosso vice, professor Gervásio Santos, é uma chapa de professores, né? Professor Daniel Somão, da UESP, jornalista também, né? É uma chapa de professores, uma chapa de trabalhadores e trabalhadoras da educação que está preocupado não só com a educação, mas com a cidade de Teresina. O presidente vai entregar a carta, claro, ficar à vontade para falar também para os arquitetos. Hoje foi o primeiro dia, mas os outros candidatos também vão vir. Há duas vias, né, do documento. O senhor vai assinar, uma vai ficar conosco, né, mostrando que o senhor assinou e veio aqui o compromisso. O presidente também vai agradecer a presença. Enfim, a entrega da carta com as propostas, né, dos arquitetos e urbanistas para a cidade. Pode contar, professor. Sim, nós temos aqui essa pasta que nós preparamos. O senhor pode ficar sentado aí, fica melhor para o senhor assinar. Essa é a carta, né, que nós estamos entregando com a demanda dos arquitetos. O candidato Geraldo vai assinar esse compromisso de que recebeu a carta, de que vai analisar a carta e de que a arquitetura estará presente nos seus projetos de governo. Aqui, candidato, por favor. E com muito orgulho. São duas vias. Duas vias. Uma via fica com o senhor, outra via fica conosco. Esse material todo é seu, para o senhor levar, distribuir para a assessoria da sua campanha, beber dessa fonte, porque nós temos muito trabalho que a arquitetura tem para entregar para a gestão pública. E aí espero que o senhor, eleito, lembre dos arquitetos e urbanistas e traga eles para próximo da sua gestão, que nós temos muito que contribuir com a gestão. Com certeza, presidente. Eu li a carta já e eu digo sem nenhuma dúvida, nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças. Muito obrigado. Encerramos aqui o nosso primeiro convidado dessa série CAU Piauí, eleições 2024. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esse material vai ficar gravado e disponibilizado no nosso canal do YouTube para pesquisa, para você assistir, para ser publicado para os demais meios de comunicação. Muito obrigado e um bom dia a todos.